Vamos a isso. Aqui dizem o seguinte: a comporta AB da figura possui 1 metro de comprimento por 0,9 de largura. Determina a força que se exerce na comporta, bem como a posição do seu centro de gravidade ou centro de pressão. Que este é um exercício bem top, não tem nada de mais. Se saiu no teste era um bônus, né? Não sei se conseguem visualizar. Aqui podemos usar os dois métodos sem nenhum problema. Podemos utilizar somente o método de diagrama de pressões. Tudo é a nossa escolha. Bom, o que precisamos saber primeiro qual é o posicionamento do diagrama de pressões. Qual é a pressão aqui no ponto A, qual é a pressão aqui no ponto B. Não sei se tem uma opinião diferente. Como é que iniciariam este exercício? Está na sala do teste, aparece-vos este exercício. Qual é que seria o vosso raciocínio? Como é que fariam para ter os resultados? Eu acho que o diagrama de pressão sai, né? Ok. Eu ia calcular a pressão, porque aí teria X como incógnita, né? Mas o meu X será para saber essa minha força está a ser aplicada, né? Uhum. Mas era possível calcular a pressão em A e a pressão em B. Ok. É possível. Temos as distâncias. Aqui, pelo ângulo dado, podemos achar aquilo que é a profundidade do ponto A, a profundidade do ponto B e determinar as pressões nesses pontos, porque é o método do diagrama de pressões. Então, conhecendo as pressões, utilizando a equação ou a expressão que calcula aquilo que é a força resultante, que diz que essa força resultante será o volume do diagrama de pressões. Aqui eles nos dão as dimensões exato desta comporta. Dizem que tem por aí 0,9 de largura. Então 0,9 é algo do tipo. Então, aqui vamos somar a pressão em A mais pressão em B, vezes a altura que esse diagrama tem, ocupa aqui a altura. Já temos ali 1 metro sobre 2, vezes a largura, que este diagrama vai se repetir. Temos a largura de 0,9. Então, aqui é somente calcular a pressão em A e a pressão em B. Vamos a isso. Pressão em A, pressão em B. Para determinar a pressão em A, precisamos saber qual é essa distância que temos até o ponto A. Tem uma hipotenusa de 1, não é? Vamos deixar assim. E um ângulo de 50. Aqui temos um ângulo de 50. Aqui temos uma hipotenusa de 1 metro. Queremos saber qual é essa distância. Vamos chamar de HA. Ok, seno, né? Seno de 50. Seno de 50 é igual a HA sobre 1. Assim sendo, HA é igual a seno de 50. Quanto é que isso vai dar? Seno de 50, quanto é que dá? 0,77. Não sei se estamos juntos. Estamos juntos. Exato. Então, a pressão no ponto A será a densidade do óleo vezes a profundidade. Então, a pressão no ponto A vai ser igual à densidade do óleo. Podemos determinar a densidade do óleo primeiro, a expressão. Densidade do óleo, peso específico, quis dizer. O peso específico do óleo vai ser a sua densidade, que é 9,81. Vezes o peso específico da água, vamos usar 9,81 também. Quanto é que isso dá? Eu tive 7,95. Sim. Ok? Então, a pressão do ponto A vai ser igual a 7,95. A altura até o ponto A, aqui temos 0,77. Vai ser 3,77. Não sei se estão de acordo. Sim, estamos de acordo. Good. Quanto é que isso dá? 29,97. Correto. 29,97
Quilopascais. Ponto 96. 96. Quilopascal. Então, podemos assim determinar também a pressão até o ponto B. Então, até o ponto B, qual é a altura que teríamos? Também tem uma hipotenusa de 1, então temos 0,77. Não. Então, 0,77 vezes 2, isso vai dar 1,54. Então, vamos ter peso específico do óleo, vezes a altura, a profundidade, quis dizer, a qual se encontra o ponto B. Peso específico do óleo é 7,95. A profundidade até o ponto B vai ser 3 mais 1,54. Então, assim sendo, quanto é que isso deu? 12,24. 12,24. Então, é isso. Quilopascal. Então, agora podemos determinar... Qual será o H do P mesmo? Sorry, não é? 0,77 mais Será? 0,77. Então, 4,54. Dá 36,09. Exato, porque a pressão no ponto B deve ser maior que a pressão no ponto A. Boa, valeu pela atenção, engenheiro. Então aqui teríamos 36,09. É isso? Good. Good. Boa. Então, aplicando essa expressão, podemos determinar aquilo que é a força resultante e como querem essa distância x, quer dizer que devemos calcular o ponto de aplicação em relação ao ponto A. Então, o ponto A está aqui. Então, o ponto de aplicação, esta força resultante. Exato. Então, até esse posicionamento aqui não funciona. Está aqui. Essa é a distância x que eles querem. Esta é a nossa força resultante. Então, vai ser 2/3 da soma das pressões, tanto em cima como em baixo, mas em cima o 2 só vai multiplicar a pressão oposta ao ponto que nós estamos. Se estamos no ponto A, então vamos multiplicar a pressão no ponto B e somar pressão no ponto B mais pressão no ponto A. Então, aqui vamos multiplicar pela altura a qual essas pressões ocupam. Essas pressões ocupam uma altura total de 1. De A até B temos 1 metro. Não sei se estamos de acordo. Ok, então temos ali a pressão no ponto A, temos ali a pressão no ponto B, podemos substituir e ditar o resultado. Temos também a pressão no ponto A, a pressão no ponto B, podemos substituir na força resultante e ditar o resultado. Então, pressão no ponto A, 29,96. Pressão no ponto B, 36,09. Isso ocupa 1 metro de altura e 0,9 de largura. Então, podemos ter a resultante. Aqui vamos ter 2 vezes a pressão no ponto B, 36,09. Pressão no ponto A, 29,96. Isso ocupa 1 metro de altura. Não havendo espaço, não há necessidade de colocar o 1, mas está ali o gás. 3 vezes a pressão no ponto B, 36,09 mais 29,96. Então é isso, engenheiros, que só faltam os resultados. Vamos bater a calculadora. A impulsão dá 29,72. 29,72 kN. Aí no X eu tive 0,51. 0,51. Ok, 0,51, 29. Então, estão aqui os resultados. Batem, né? 0,51, 29,72. Ok, com alguma imprecisão, mas esses resultados são satisfatórios, não é?